Bom dia, mais um Café com Palavra aqui pelo canal Nova Geração. E para você que nos acompanha através do YouTube ou até mesmo pelo Instagram ou então pelo Facebook, deixe o seu curtir, o seu joinha, compartilhe com seus amigos mais uma mensagem e se inscreva no nosso canal, aquele que não é inscrito, e deixe seu comentário também, né? Você será muito bem-vindo aqui no nosso canal. Nós vamos refletir nessa manhã, lembrando que nós temos também um segundo canal, que é o canal Missões em Rotas, né? Você que nos acompanha aí, pode também procurar no YouTube Missões em Rotas e você vai encontrar ali alguns vídeos que já foram postados no nosso segundo canal, tá bom? Você é muito bem-vindo, pode deixar também o seu comentário. Nós vamos refletir nesta manhã no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E entre chamados e escolhidos, o problema não está em Deus, mas nos seus filhos, nos homens de um modo geral, principalmente aqueles não regenerados. E o que é regenerar? Regenerar é restabelecer o que estava destruído ou estava arruinado. Gerar ou produzir novamente, ou seja, nascer de novo, revivificar, reformar. Esse é o sentido de regenerar. Quando somos chamados, estamos sendo convidados a assumir um dever, mediante a palavra de Deus. Podemos notar que todos os escolhidos foram chamados, mas nem todos os chamados foram escolhidos. Em Romanos capítulo 2, verso 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Logo, não é Ele quem faz a minoria das pessoas serem escolhidas, mas é essa minoria que se faz escolhida por Deus. Nós vamos refletir sobre as características dos chamados e dos escolhidos. Primeiro, as características dos chamados. Não nasceram de novo, né? Como diz em João 3, versículos 3 ao 7, que é o homem natural que se deixa mover pelas suas emoções, pela sua própria razão. Então ele não nasceu de novo, ele não teve um encontro genuíno com Jesus. E aí ele se deixa aí levar pelas suas próprias emoções, pelo seu próprio modo de ser, sua própria razão. E nós vemos que o encontro de Nicodemos, que era um dos grandes líderes judeus, né? Segundo historiadores, era um tipo de advogado, e ele questionou, quando teve encontro com Jesus, sobre o que era nascer de novo. E nascer de novo é você realmente se entregar nas mãos do Senhor e considerá-lo como Senhor da sua vida e assumir um compromisso com Cristo em viver para Ele e por Ele. Outra característica dos chamados, eles sufocam-se com o mundo, como diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 7. Os chamados, eles invertem os valores, ou seja, priorizam mais o que é material do que o que é espiritual. Dão mais valor ao que é material, na sua vida material, do que as coisas de Deus, as coisas espirituais. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. E às vezes nós buscamos coisas, estamos mais aflitos buscando as coisas do mundo, as coisas materiais, prazer pessoal, do que aquilo que Deus tem preparado para
a sua criatura, para aquele que realmente busca as coisas de Deus. Semente que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram, né? Quer dizer, é uma semente que esses chamados que sufocam-se com o mundo, essa semente caiu ali, foi até às vezes ouviu falar de Cristo, ouviu falar de Jesus e da sua palavra, mas os espinhos, ou seja, as coisas materiais da vida, o dia a dia, sufocou aí a sua vida e ele não dá importância às coisas divinas. Seu cuidado demasiado com as coisas do mundo abafa e sufoca o testemunho da palavra de Deus em seu coração. E como exemplo, né, nós vemos o jovem rico, né, que se encontra lá em Mateus, essa história do jovem rico, Mateus 19, versículos 21 e 22, onde o jovem encontra com Cristo e pergunta como que ele poderia obter a vida eterna. E aí Jesus diz a ele que vendesse tudo que ele tinha e o seguisse. Mas aí ele tinha muitas propriedades, né? Muitas posses. E ele diz, infelizmente, tem que cuidar das minhas coisas, não tenho tempo para isso. Então, cuida mais das coisas materiais do que daquilo que é o tesouro, o espiritual. Outra coisa é o orgulho religioso. Os chamados, eles resistem às mudanças de conceitos que a vida cristã exige e, sobretudo, a sua mudança de vida. Tem dificuldade de reconhecer o seu real estado de pecaminosidade e carência de Jesus Cristo. Ou seja, não aceitam que eles necessitam de Jesus para ter uma vida diferente. E não aceitam essa mudança de conceito, essa mudança de hábito, mudança de vida. Eles querem continuar curtindo aí o seu prazer, a sua vida de festas, enfim, de tantas outras coisas envolvendo as coisas mundanas. Não que o cristão não participe de festas, não é isso, mas o tipo de festas que o mundo oferece e as coisas que se praticam, é isso que pesa muito. Outra coisa, se envolvem com coisas que o mundo facilita e oferece, né? Como se aquilo fosse algo prazeroso, mas é momentâneo. Enquanto que o prazer divino, o prazer que Deus oferece através de Jesus Cristo, ele é eterno. E o prazer que o mundo oferece, ele é momentâneo. Porque hoje você pode estar aí farreando, pode estar aí comemorando muito, mas amanhã você pode estar com uma tremenda dor de cabeça, com o estômago ruim, com um monte de coisas, depressão, enfim. E se você está em Cristo, você é nova criatura. E a alegria em Deus, a alegria em Cristo é eterna, porque Ele nos garante a vida eterna. E quem são os chamados, afinal? São todos aqueles que ouvem a palavra e exercem o livre-arbítrio, mas de forma contrária à Bíblia Sagrada. Ou seja, eles enxergam que Deus oferece esse livre-arbítrio, mas eles usam esse livre-arbítrio para o seu bel prazer, para as coisas que interessam somente para a sua vida carnal, e não dão importância para a vida espiritual com Cristo. E vamos para as características dos escolhidos. Em primeiro lugar, mudam de caminho. Mateus 7, versículos 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Então, a porta
larga, o mundo oferece, né? Onde facilita todas as coisas, né? Tudo parece que é maravilhoso, tudo parece que é festa, né? Tudo parece que é prazeroso, enquanto que a vida para seguir aquilo que Cristo ensinou, a porta é mais estreita, né? A porta é estreita porque nós temos que negar a nós mesmos, né, para seguir a Cristo. Negar o nosso bel prazer, aquelas coisas que dão prazer para a carne somente, e seguir a vontade de Deus. São obedientes, procuram trilhar o caminho do ensino do Evangelho. Então, aqueles que são realmente escolhidos, são obedientes à palavra e procuram aí seguir aquilo que o Evangelho ensina. Outra coisa, segunda característica do escolhido, constroem sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Então nós temos que estar fundamentados sobre a rocha. E que rocha é essa? Cristo, através da palavra de Deus. Os escolhidos são praticantes da palavra e não simples ouvintes, né? Não simples aquele que ouve a palavra, mas simplesmente considera uma palavra bonita, mas não põe em prática no seu dia a dia. Outra coisa, os escolhidos desprezam as tradições, os ritos, as fantasias, os dogmas e as demais bases religiosas, como a utopia, né? Algo que não existe, a ficção e as lendas, né? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo com piedade. Então, quantas fábulas não existem, né? Criando aí falsos deuses, falsas maneiras de viver ou de exercer alguma coisa na vida. São quantas coisas que o mundo ensina aí a fazer que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tradições e práticas do passado, rituais, fogueira, comemorações pagãs, imitações do mundo, né? Água do Rio Jordão, a arca, né? Enfim, cópias da arca, põe nas igrejas, Noel, coelhinho de Páscoa, são tantas coisas, de bruxas, de Halloween, enfim, uma infinidade, né, de coisas que o mundo cria, enquanto que a única verdade é Jesus Cristo, é o único caminho, é o único que transforma, que liberta. Outra característica dos escolhidos, renunciam o mundo, porque os escolhidos já estão crucificados com Cristo. Em Gálatas 2, capítulo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quer dizer, a nossa vida, ela tem que ser vivida com Cristo dentro de nós. É uma nova maneira de viver. Não é a maneira que o mundo nos oferece, mas é uma vida transformada, uma vida em que Deus venceu a morte. Ele se entregou na cruz do Calvário por nós. É nisso que nós temos a assumir. O velho homem morreu juntamente com Cristo na cruz. E nasce um novo homem quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, os escolhidos não se identificam mais com o mundo,
que nesse caso são os valores transitórios do pecado e tudo aquilo que não glorifica a Deus. Todas as coisas erradas, o escolhido não se identifica mais com isso, não se mistura mais. Em João capítulo 17, versículo 16, diz assim: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus disse isso, que ele não era do mundo. Então os escolhidos de Jesus também não são do mundo. Estamos no mundo, mas nós não fazemos ligação ou conexão com as coisas do mundo, as coisas erradas que o mundo oferece. E hoje nós vemos um mundo totalmente corrompido, em todos os setores, todos os lugares, seja na saúde, seja na educação, seja na política, seja na igreja, seja em um monte de lugar. A corrupção tomou conta. Por quê? Porque não abraçam a Jesus, mas abraçam o mundo, as coisas que o mundo oferece. O homem quer levar vantagem em tudo, né? Tudo que ele faz ele quer levar vantagem para seu bel prazer, satisfazer pessoalmente. E se esquece daquilo que Jesus ensinou. Os escolhidos produzem muitos frutos. Em João capítulo 5, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas ou os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que eu já disse em outras ministrações aqui. Nós não podemos acrescentar nada, nem um minuto a mais, nem um dia, nem um ano a mais à nossa vida. Somos dependentes totalmente de Deus, de Cristo. Ele é quem governa tudo. Então não adianta nada nós conquistarmos muitos milhões, muitas coisas, muitas propriedades. Se Jesus, se Deus disser assim: olha, acabou, é o fim, vai ficar para quem? Então, o que nós temos cuidado? A nossa vida espiritual, como está? Que é o nosso tesouro maior. Como você está cuidando da vida espiritual sua? Como que nós estamos cuidando? Os escolhidos ganham almas para Cristo, ou seja, divulgam o Evangelho para que outras pessoas conheçam a verdade, conheçam a Cristo, conheçam o caminho que devem trilhar para alcançar essa vida eterna. Os escolhidos, eles são chamados chamados e escolhidos para divulgar o Evangelho, para divulgar aquilo que Cristo fez pelo mundo. Porque há muitos que não conhecem e que não aceitam, não estão aceitando, não acreditam no que Cristo fez. Então nós, os escolhidos, nós temos que levar esse Evangelho e dizer: olha, esse é o caminho, é Jesus. É como um remédio que você conhece e você vê alguém doente e você já teve aquele problema e você tomou aquele medicamento e fez bem para você, você foi curado. E aí, o que você faz? Fica calado? Não. Você vai e fala: olha, eu tomei esse medicamento e foi maravilhoso, me curou. Então, está aqui, ó, você pode tomá-lo também. É o que nós temos que divulgar. Jesus é o caminho, Jesus é o medicamento. Os escolhidos realizam boas obras, o amor cristão, né? Então ajudam uns aos outros. Comunhão cristã. Isto também faz parte do natural do cristão, do natural do escolhido. É ajudar o seu próximo. Estão em contato com a água viva e exatamente por isso produzem frutos. Então esses frutos vêm porque os escolhidos estão em contato com a água viva. E quem é a água viva? Jesus Cristo, o único que é a vida verdadeira. O Salmo 1, versículo 3 diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, são plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Ou seja, esse ribeiro é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. É através dessa água que as suas folhas não caem e você prospera em Cristo Jesus, caminhando para a vida com Ele, a vida eterna. Os escolhidos são boa terra, são receptivos. Morreram para a velha vida
como acontece com os grãos de trigo, aí em João capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então nós temos que estar junto aos ribeiros e em boa terra, para que nós possamos, o velho homem morrer e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Os escolhidos não rejeitam ser podados, ser admoestados, ser exortados pela palavra, ser corrigidos pela palavra. Eles não rejeitam quando alguém fala de Cristo para eles, quando alguém fala da palavra que traz uma correção, que traz uma exortação para a sua vida. Então os escolhidos, eles aceitam o que a palavra diz e a correção que vem através de Jesus. Em João capítulo 15, versículo 2, diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Quer dizer, aquele que não dá fruto, infelizmente está perdido. Aquele que não produz fruto espiritual, conhece a palavra, tem a palavra, mas não cuida de ninguém, não leva essa palavra adiante para mostrar o caminho que é Jesus, infelizmente é cortado, é tirado fora do reino. Mas aquele que ele dá fruto, ele é podado, ou seja, ele é cuidado por Cristo, ele é exortado pela palavra. As podas são essas, quando a palavra vem de encontro e você se corrige, para que você possa ir caminhar e através dessas experiências, dessas exortações, dessas podas, você possa ir criar mais galhos, e desses galhos mais flores, mais frutos, que com certeza vão surgir. Concluindo, nós deixamos aí a leitura de Mateus capítulo 7, do versículo 16 ao 20, que diz assim o sentido da nossa mensagem de hoje: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Para conhecer quem são chamados, quem são os escolhidos, pelos frutos vocês os conhecerão. Esta é a mensagem de hoje, dessa manhã, no Café com Palavra, aqui no canal Nova Geração. Conheça o nosso segundo canal, Missões em Rotas. Você pode pesquisar aí pelo YouTube, e deixe também o seu comentário. Deixe aí seu like, seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, e deixe aí um comentário sobre a palavra de hoje. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida.